Mais uma edição do Tech News chegando aqui no canal do Aprendemos Juntos, a sua dose semanal com muita informação sobre tecnologia. E hoje o react é dessa notícia aqui que você está vendo na tela. Como Google e Cisco viraram um obstáculo no combate ao gatonete no Brasil. As duas gigantes da tecnologia, as duas gigantes quando a gente fala em DNS público, estão na mira da Anatel, a BTA e Ancine como uma pedra no sapato no combate à pirataria digital aqui no nosso país. A gente vai ler essa notícia, entender um pouco mais sobre ela e também fazer os nossos comentários. Essa notícia está no portal do UOL, mais especificamente no Tilt UOL, que é um portal que fala sobre conteúdo audiovisual, que fala sobre TV para assinatura, e a luta da Anatel, a BTA e a Ancine contra a pirataria digital e a pirataria audiovisual. Então a gente vai rolando a notícia aqui e em um primeiro momento, para a gente poder resumir, essa notícia ela traz a insatisfação da Anatel e de outros órgãos governamentais aqui do Brasil e também de associações como a BTA, que é a Associação Brasileira de TV para Assinatura, em relação ao comportamento de Google e Cisco quando o assunto é colaboração no combate à pirataria digital. Vamos ler um pouquinho para poder entender esta notícia. Aqui fala que desde fevereiro de 2023 a Anatel trava uma intensa batalha contra as TV Box, que são os equipamentos de TV ilegal, que vão fazer a recepção do sinal ilegal de TV e vão distribuir na casa dos clientes, que permite acessar gratuitamente plataformas pagas de streaming de vídeo e de TV para assinatura. A força-tarefa da Anatel já desativou centenas de fontes de conteúdo pirateado e apreendeu milhares de caixinhas não homologadas. Mas há duas pedras no sapato aqui, segundo a notícia. As pedras no sapato da Anatel são a Google e Cisco, que são acusadas, segundo a agência, de fazer vista grossa no ecossistema e no combate a esse ecossistema de gatonete. Gatonete é uma expressão para TV para assinatura pirata, para IPTV ilegal. Tratado até então a portas fechadas, aqui segundo a notícia, o mal-estar com as duas empresas de tecnologia só foi jogado no ventilador durante um painel em um importante evento em agosto. O motivo, nas contas da BTA, que é a Associação Brasileira de TV para Assinatura, olha só esse número, cerca de 12 bilhões, repito, 12 bilhões de reais anuais foi o prejuízo das operadoras de TV para assinatura quando o assunto é pirataria, porque 6 milhões de casas acessam canais de forma pirata. São 12 bilhões de reais de prejuízo anual, porque 6 milhões de possíveis clientes da TV para assinatura estão utilizando serviços piratas. Abre aspas agora para o Jonas Antunes, que é o diretor jurídico da Associação Brasileira de TV para Assinatura. Até hoje, nunca fomos atendidos pelas principais plataformas de DNS público, e aqui ele cita os nomes, Google e Cisco, para derrubar serviços piratas. Como Google e Cisco poderiam ajudar a Anatel, a BTA e a Ancine a poder derrubar conteúdos piratas? Vamos entender aqui no decorrer da notícia. Aí a notícia fala sobre o problema. Um servidor DNS, que são servidores como o do Google e da Cisco, são responsáveis por fazer a relação entre o endereço de um site ou aplicativo legível por humanos. Então aquilo que a gente escreve lá na barra do nosso navegador, que é o número IP correspondente, esse serviço de banco de dados na internet, ele converte essa nossa digitação para um serviço válido, para um site válido. Como é possível tomar várias rotas para ir do seu aparelho até um IP, provedores de acesso geralmente possuem DNS próprios, mas algumas empresas, e aí a citação de Google e Cisco, disponibilizam DNS públicos que apresentam mais segurança e eficiência devido ao maior espaço para armazenar cache, o que faz da navegação mais rápida. E a reportagem do Tilt apurou que, quando essas empresas recebem pedidos para bloquear as estradas, ou seja, as rotas aos sites piratas, ignoram o pleito das proprietárias dos direitos autorais das obras audiovisuais, ainda que sejam feitos por meios dos canais oficiais de denúncias, ou seja, através da Anatel, através da Ancine. Procuradas pela reportagem, tanto Google
quanto Cisco recusaram a comentar sobre o assunto. Para a gente poder entender, as empresas piratas utilizam os servidores do Google e da Cisco através dos sistemas de DNS e desses servidores para poder transportar o seu conteúdo pirata e para poder realizar essa comunicação lá do servidor pirata para casa do cliente que tem uma TV Box, por exemplo, que não é homologada, que vai estar recebendo esses canais. Esse é o grande problema de Google e Cisco serem pedras no sapato. Elas não estão colaborando quando o assunto é derrubar esses servidores e esses sites que estão hospedados utilizando os seus serviços de DNS. Aqui a próxima parte da notícia fala sobre um ultimato da Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel. Depois desse desabafo que o presidente aqui o desabafo do Antunes, que é um dos representantes da BTA, da Associação Brasileira de TV por Assinatura, deu, a Anatel ela preferiu cobrar mais participação das plataformas tecnológicas no combate à pirataria por meio de uma nota. Olhem só a nota. Como as plataformas de internet são utilizadas por criminosos para promover a pirataria e as políticas de prevenção dessas empresas não têm se mostrado eficazes para conter esse avanço, entendemos que esses provedores devem intensificar o seu engajamento e comprometimento no combate à pirataria, adotando medidas mais efetivas para eliminar a oferta de produtos e serviços ilegais de suas plataformas. A gente sabe que a Anatel, a BTA e a Ancine contam com os ISPs, que são os provedores de internet hoje em dia. Tanto provedores grandes de internet, como o Claro e Vivo, como pequenos provedores que se abastecem dessa internet e desses grandes serviços de ISPs. Então, a Anatel já tem aliados em sua batalha. Só que a Anatel precisa de outros aliados que vão fazer essas rotas internacionais e que vão ter um acesso mais amplo a serviços que são utilizados por empresas piratas. As empresas piratas utilizam serviços do Google e da Cisco para poder operar os seus servidores. E é isso que a Anatel quer, que Google e Cisco colaborem como os ISPs já colaboram hoje em dia. Na Anatel, a situação também vem sendo tratada nos bastidores, mas já foi externada ao menos uma vez. Essa outra aspas que eu li, ela foi da Associação Brasileira de TV por Assinatura, e essa próxima, sim, é da Anatel, através do Moisés Moreira. Queremos que elas, aí ele se refere às grandes plataformas, nos ajudem nos bloqueios dos IPs, ou seja, dos endereços de internet. É o que falta para termos mais sucesso. Existem gigantes, e aí o Moisés Moreira não quis citar o nome, mas ele falou entre linhas que começa com a letra G, ou seja, seria o Google, que a própria Anatel tem notificado. E aí o Moisés Moreira disse que já foi determinado um prazo de uma semana para que elas se manifestem. E não havendo isso, vamos escalar o enforcement, cabendo até judicialização pela agência. Não tem mais o que esperar, então vamos ser mais rigorosos. A Anatel, ela está simplesmente chutando o balde em relação a isso. Ela precisa da ajuda das grandes operadoras, o que, segundo a própria Anatel, ela já tem, mas ela precisa também da ajuda dessas grandes empresas que operam no Brasil em relação a DNS e também a endereços de IP. Então Google e Cisco são hoje as duas principais pedras no sapato. E aí a notícia fala que o prazo já expirou, mas a Anatel informa, sem dar os nomes, que algumas plataformas já estão colaborando e o problema vai além dessas duas que a gente já citou. Aí o Hermano Tercios, que é um dos superintendentes da Anatel, de fiscalização, fala que são várias entidades, algumas com sede no Brasil, outras no exterior. Aí ele, sem dar nomes, fala que uma já colaborou com a Anatel e fala que outras ainda estão em tratativas e realizando reuniões técnicas, ou seja, tudo de forma muito burocrática. Consideramos o assunto pendente, ou seja, a Anatel não consegue resolver esse entrave que ela tem com essas grandes empresas. E a Anatel acredita que está demorando para avançar, mas também espera que as tratativas se concluam até o final do mês, que seria agora de setembro. Esse vídeo vai ao ar no dia 26 de setembro. Aí a gente continua lendo a notícia aqui, aí mais algumas aspas sendo abertas, e aqui, ó, isso é importante. No entendimento da Anatel, é tecnicamente viável que as empresas de tecnologia que oferecem DNS público, como Google e Cisco, lidem com a questão.
Algumas precisam implementar avanços técnicos, como diferenciações de redes, mas é totalmente possível. É apenas uma questão de fazer. Ou seja, a Anatel joga a responsabilidade para essas grandes empresas, que não querem assumir responsabilidade por custos operacionais e também por medo de acabar bloqueando serviços que são, de fato, legalizados. A gente sabe que na grande rede é muito difícil essa administração e como essa fiscalização vai funcionar. A BTA não só defende a viabilidade técnica dos bloqueios, como argumenta que as empresas de tecnologia estão mais do que aptas a fazer isso. Então a Associação Brasileira de TV por Assinatura vai além do que a Anatel pensa. A BTA acredita que todos os agentes, direto ou indiretamente afetados pela pirataria, ou responsáveis pelos meios em que ela ocorre, têm o dever de atuar na prevenção e no combate deste ilícito. E, certamente, as plataformas de internet dispõem de competência e tecnologia para uma atuação mais eficaz nesse sentido. Ou seja, a BTA fala que se um tráfego de pirataria passa por uma determinada rede, aquela rede se torna corresponsável do problema. E Google e Cisco e a maioria das empresas grandes e que operam no exterior e que estão aqui no Brasil não tem esse mesmo entendimento. Aí o entrave, aí a pedra no sapato, aí a batalha. Aí aqui a notícia fala sobre as novas armas no combate à pirataria. Aqui está falando no âmbito da agência regular a atuação de provedores de conteúdo conectado, os chamados over-the-top, seja os que atuam dentro da lei como Google e Facebook, seja os que agem à margem dela, como o caso das IPTVs piratas. Lembrando aqui de jurisdição, a Anatel regula telecomunicações e segurança de rede, Ancine vai regular a questão dos direitos autorais, a Agência Nacional do Cinema, e como os criadores de conteúdo são afetados com isso, e a ABTA, que é a Associação Brasileira de TV por Assinatura, é uma associação para defender os direitos e também para falar sobre os deveres dos provedores de TV por assinatura. Beleza? Aqui a notícia continua que em março a Anatel apreendeu mais de 7 milhões de TV Box, já trouxemos notícias aqui no canal, 22 operações contra o streaming pirata que resultaram em 743 bloqueios de endereços de IP e 54 domínios, e também o Laboratório Antipirataria que a gente já tratou em uma edição do Tech News aqui no canal. Então essa é uma notícia bem completa, o link dela vai estar na descrição aqui desse vídeo para você poder entender um pouquinho mais de como está transcorrendo toda essa batalha da Anatel contra a TV Box pirata, contra o IPTV não legalizado, contra a pirataria digital e de audiovisual como um todo. Mas o buraco é bem mais embaixo pela nossa visão e como a gente encara essa notícia. Não depende só da Anatel, não depende só da BTA, não depende só da Ancine, tem muitas outras empresas e empresas grandes do ramo de tecnologia envolvidas com isso tudo e que talvez não querem se envolver profundamente como os órgãos e agências que a gente falou anteriormente. Se você gostou demais dessa edição do Tech News, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Até a próxima, um grande abraço, valeu!